tema da live de hoje é como a ergonomia pode ser sua principal fonte de renda em 2 meses. A gente vai falar um pouquinho sobre como conseguir, começar a faturar com ergonomia. Não é milagre, tem toda uma estratégia por trás que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje para preparar para nossa maratona na semana que vem. Vocês vão me falando se o áudio tá bom ou não, tá? Tô usando o fone aqui. Então, nessa live, vamos descobrir junto comigo como que a ergonomia pode ser sua principal fonte de renda em 2 meses, em 8 semanas, né? Mesmo para quem tá começando do zero, viu, gente? Essa live é para você que já tá na área, para você que quer começar, tá em dúvida se a ergonomia é para você, tem medo de fazer transição de carreira. Então, vamos falar um pouquinho sobre ergonomia? Bem-vinda à minha live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayane Soriano, eu sou ergonomista. Eu sou consultora de ergonomia, tenho minha própria empresa de ergonomia, sou professora de cursos de ergonomia, tanto de capacitação quanto de MBA em ergonomia. E hoje eu vou abrir um caminho aqui para vocês, para mostrar para vocês que a ergonomia também é para você. Lembrando que a ergonomia é uma profissão livre, multidisciplinar. Então, independente da sua formação, você pode se capacitar e atuar com ergonomia. E hoje eu vou mostrar pra vocês um caminho pra vocês seguirem e começarem a faturar com ergonomia nos próximos meses, tá? E é possível, viu, gente? Super possível. Talvez vocês estejam aí cansados, de promessa vazia, de milagres, mas hoje eu vou te mostrar um plano concreto, tá? Não é milagre, não, é método. Primeiro, vamos entender por que a ergonomia ela é uma oportunidade real. A ergonomia, gente, ela não é só cadeira boa, não é só postura boa, não é só avaliação postural. Eu canso de falar isso. Se fosse isso, era muito fácil fazer uma avaliação ergonômica, né? É uma técnica, você tem que saber fazer documento, mas você também tem que saber de estratégia, você também tem que saber de potencial de lucro. E fora isso, é uma área pouco explorada, então você tem que saber de posicionamento também. Vou trazer alguns dados reais que embasam aqui a informação de por que a ergonomia é uma oportunidade real, viu? Segundo o INSS, mais de 30% dos afastamentos de doenças ocupacionais, elas estão ligadas a fatores ergonômicos, ou a riscos ergonômicos. Seja porque a pessoa trabalha numa postura ruim, seja porque a pessoa manuseia peso... Ai, meu fone caiu. Seja porque a pessoa manuseia peso da forma incorreta... Seja porque a pessoa manuseia peso da forma incorreta, seja porque tem muito risco psicossocial, tem, enfim, diversos fatores que podem comprometer tanto a saúde física quanto a mental, e 30% em média dos afastamentos se devem a esses riscos ergonômicos não controlados, não tratados, não gerenciados. Mesmo a ergonomia sendo obrigatória aí com mais força, dos últimos anos pra cá, a gente ainda tem muito afastamento, a gente ainda tem muita doença ocupacional, porque a ergonomia ela precisa se disseminar ainda mais, A gente precisa introduzir a ergonomia dentro das empresas com mais força, Ei, Maicon, tá joia? Novo embaixador release aqui, eu vi, já até comentei o post, hein? Parabéns, super merecido, super merecido. Parabéns mesmo. Bem-vindo ao time de embaixadores. A gente tá metido, hein, Michael? Nossa! Vamos trazer ergonomia com tudo aí, hein? Então, além desses dados de afastamento, mostrando a importância da ergonomia vir com mais força e mostrando que ela não é um luxo para as empresas, nem para os empregados, ela tem essa estatística tão alta, precisando ser controlada. Porque isso gera... esses afastamentos, eles geram prejuízo para a empresa, gera prejuízo para o governo, sobrecarga no INSS. Então, a gente, enquanto sociedade, paga por isso também. Fora isso, a NR17 e a NR1, ela traz
que a gente não precisa fazer só laudos, a gente não deve fazer apenas laudos, a gente tem que fazer a gestão contínua desses riscos ergonômicos. E outro ponto, a maioria das empresas ainda atuam de forma reativa. O que seria isso? Ela só vai lembrar de ergonomia a hora que o calo doer. Ou tá tendo muito afastamento, ou algum funcionário, algum colaborador entrou com uma ação contra a empresa e alegou, né, que lá tem riscos ergonômicos, por isso que ele adoeceu. Ou a empresa está sendo fiscalizada e que ela vai lembrar que ela precisa das documentações. A gente ainda tem muitas empresas que atuam de forma reativa. Vocês podem achar isso negativo. Por um lado porque a ergonomia deveria fazer parte 100% do tempo dentro das empresas, mas isso abre um mercado muito grande para quem sabe oferecer solução completa, né, para a empresa de forma proativa, de forma estratégica. Verdade, quando o Ministério Público bate a porta. Nossa, nessas horas elas lembram de ergonomia rapidinho, né? Michael, eu vou falar que eu não gosto, não, porque quando eles vêm atrás da gente assim, a gente pode pegar pesado, né? A gente pode pesar a mão só para eles aprenderem que a ergonomia precisa estar ali ativa o tempo todo. Infelizmente, a gente ainda tem muita empresa que age dessa forma. Mas, como eu falei, se a gente sabe oferecer solução ali de forma proativa, né? Talvez até tendo esse primeiro contato com as empresas, ao invés de esperar elas virem até nós, você consegue abrir um bom mercado de trabalho aí. Vem no desespero total. Eu adoro, viu, Marco? Adoro. Você consegue cobrar mais, porque eles vão vir com aquele prazo estipulado, né? Não, preciso para ontem essa documentação. Em vez de ter feito aos poucos, né? Em vez de ter tudo ali certo, a casa organizada, é o que eu falo. Quem é precavido não vai arrumar desespero depois. Não vai doer tanto no bolso, né? Então, gente, não é que não exista mercado. Na ergonomia existe um mercado muito amplo, mas o Maicon tá aí, ele pode confirmar, também é ergonomista de excelente qualidade, né, o Maicon? A gente sabe que o que falta na ergonomia, muitas vezes, é gente qualificada, e principalmente com coragem de se posicionar como solução para as empresas. Às vezes tem vergonha de começar a se posicionar, às vezes tem vergonha de pegar o primeiro contrato. Na hora que você fizer o primeiro contrato, essa vergonha vai embora na hora. Mas vamos ao que interessa. O que você vai precisar para começar a faturar com ergonomia? Você não precisa esperar anos. Você não precisa investir milhares de reais para começar. Você precisa de um método certo. Você precisa de posicionamento claro. Você precisa de uma estrada ali para você seguir sem ficar se desviando demais. Para você também não perder tempo, né? Primeira coisa que a gente precisa ter, conhecimento técnico, não tem? Ô, gente, eu não tô lidando bem com esse fone hoje, meu Deus. Sexta-feira, né? Vou passar pra outra orelha, eu tô usando errado. Conhecimento técnico, né? A gente precisa de conhecimento técnico, não tem pra onde fugir. Posso entrar ao vivo? Bora! Como faz? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos ter participação especial. E aí, Michael, tudo jóia? Olá, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde, boa sexta-feira aí, pronto para o final de semana? Sim, sim, bacana. Graças a Deus, sextou, né? Sextou. Bacana. Pois é, né? Batem a porta, né? Quando bate o desespero aí no Ministério Público do Trabalho, Não né? é mentira o que eu tô contando, né? Não, não, Realmente é quando o calo dói. eu passo diversas experiências assim, mas qual é o problema, Tayane, disso? É bom, claro que é ótimo pra gente, os profissionais, ergonomistas, mas eles Sim. vêm assim, ó, é no último minuto do segundo tempo para você fazer uma análise gigantesca sem tempo. Aí não é complicado, né? Demais. A gente Muito acaba não complicado. conseguindo entregar a qualidade, né, de uma análise com o Uhum. tempo, com aquela conversa mais ativa com o cliente, com o colaborador. E eu falo assim, nesses pontos a gente pode até ganhar financeiramente, mas o colaborador perde, Uhum. a empresa perde, Todo a é, ergonomia perde, né? verdade, né? Porque é muito corrido, né? O que a gente consegue é pedir uma dilatação de tempo, né? E Isso. quando o jurídico consegue com o Ministério Público, né? Que não é fácil também, né? Tem que ter bons. Não.
É muito difícil, sabe por quê? Eu penso o seguinte, não sei se você vai pensar que nem eu. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, tá. É, eu penso o seguinte, esses auditores, eles pensam o quê? Ela teve o ano inteiro para colocar a casa em ordem, para fazer essa documentação, ainda vai me pedir mais Mais tempo, tempo. né? Acaba sendo sacanagem com o auditor mesmo. Verdade, porque o tempo geralmente vem ali entre 30 dias, 40, no máximo 60 dias. Isso, eu já tive empresa que ganhou 30 dias, né, para poder, teve 30 dias para poder mandar a documentação, eles ainda me procuraram faltando 20, eles ainda tiveram 10 dias ali, achando que é do dia para noite que a gente consegue fazer um Pois é, né? laudo, É isso que é complicado, né? Eles não entendem já como teve, a ergonomia ela é muito minuciosa, muito detalhe, muito. né? Muito ali dia a dia do trabalhador, a realidade. Não é fácil não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Jamais. Não, são muitos detalhes, né? Eu falo assim, uma análise, ela tem que ser igual um quebra-cabeça. Você vai juntando as pecinhas ali para depois você chegar na imagem final, né? Que seria o nosso diagnóstico. Então, Verdade. você precisa ter tempo, você precisa estudar muito bem. Se for uma atividade que você não conhece tão a fundo, você ainda precisa fazer um estudo paralelo sobre isso. Justamente. Eu acho super legal, né? Que todo dia a gente aprende uma função nova. Eu falo que hoje em dia eu sei fazer pão de queijo, eu sei montar uma peça de carro, Pois é, mas ó, mas tem uma coisa eu acho que você ainda não sabe, hein? o quê? Origami. Depois a gente vai combinar que é o origami, tá? A gente vai fazer uma live pra você ensinar pra gente o origami, aí, que eu tenho certeza que tá todo mundo ansioso, todo mundo estressado. Não, com certeza, isso aí é o caos total, né? Hoje em dia as pessoas. Risco psicossocial tá a todo momento, não só dentro da empresa, mas fora também, né? E com nós, assim, com nós mesmos, né? Os próprios profissionais estão passando por isso, né? Não é Pois fácil. é. Eu fiz um estudo de síndrome de burnout em fisioterapeutas que são profissionais da saúde, né? Trabalham levando saúde e o índice de pessoas com síndrome do burnout na fisioterapia é gigante. Imagino, Gigante. não, verdade, verdade. Né? O problemas psicossociais aí no viés dentro de órgãos públicos, então, ô, Tayana, é gigantesco, gigantesco. Eu vivo isso há mais de 19 anos. Né? Aí, quando eu falo que tem gente há muitos anos na área de ergonomia, o povo acha que é mentira, que acha que a ergonomia nasceu ontem, né? Mas isso aí envolvido segurança do trabalho, ergonomia, né? Tá tudo envolvido ali, é parte total, saúde, segurança. Por isso eu falo assim, órgãos públicos deveriam ter uma atenção maior também, né? Oi? Órgão Os público? Com certeza. são muito grande em relação a isso. O que tem de Com certeza. afastamento de servidores é algo assustador, né? Só Ô, para o Daiane, pessoal te deixa eu conhecer falar aí, Oi? você trabalha com o que hoje em dia atualmente? Só para o pessoal te conhecer aí. Novo Na embaixador da verdade, Revisa. eu sou servidor do estado de Goiás, né? SESMIT público aqui do estado de Goiás. O estado de Goiás, Daiane, só para conhecimento aí do pessoal, dos seus ouvintes, é uma das referências em área de segurança e saúde do trabalho ao servidor público. Tá? Hoje nós temos uma Que lei legal. estadual própria, a Lei 19.145 de 2015, né, que outros estados, graças a Deus, vêm para o estado de Goiás para conhecer essa lei, copiar essa lei e implantar em seus estados. Ou seja, então o estado de Goiás hoje é uma das referências. Referência. Que Tem legal. SESMITs públicos dentro do estado de Goiás, dentro de órgãos públicos. Né? São equipes Uhum. grandes, são equipes Sim. gigantescas, que E envolvem vocês técnicos têm de segurança. ergonomia dentro do SESMIT? Não, infelizmente não tem o ergonomista na figura, porque é o CERT de acordo com a NR4, né? É Sim, quem? é saúde e Segurança, segurança. técnico de segurança, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, né? Só que a nossa lei tem algo de especial. A lei Hum, CERT, ela agrega outros profissionais, e entre eles o fisioterapeuta, o educador físico e também os psicólogos. que legal. É Que interessante. legal. Então É, acaba tendo ergonomia, né? Porque não tem como trabalhar saúde e segurança sem ergonomia, né? Tá faltando, justamente a lei já tem que ser atualizada, ela tem que incluir o ergonomista. Isso aí Com não é uma briga que a gente certeza. está correndo atrás, tá? Com certeza. A gente vai conseguir. Deus, Deus Para os quiser. outros estados copiarem também, né? Porque servidor público sofre muito. Com Nossa, risco ergonômico, risco psicossocial, então, lidar com com o público é certeza. complicado. Não, essa parte de mobiliários, equipamentos ergonômicos, acessórios dentro de órgãos públicos é o Sim. caos, é o caos. Muita coisa Tudo antiga. precisa de licitação, né? Tudo muito E demorado. é muito burocrático, na verdade, demais. Sim, Demora muito tempo. faço ideia.
Faço ideia. Felizmente, tem essa dificuldade, né? Que até empresa privada a gente depara com isso às vezes, né? Imagina órgão público. Mas na empresa privada tem uma vantagem, porque tem a fiscalização direta do Ministério do Trabalho, direta, Tem. se a cobrança é maior. Agora você imagina, órgão público, fiscalizar órgão público, não dá, É né? aquele típico faço o que eu digo, não o que eu faço, né? Justamente, é por isso que o negócio não O anda muito. Ministério Público é assim. Verdade, não anda certo. Tá? Mas uma hora a ergonomia vai ter que começar a ter esses olhos para os órgãos Sim, públicos sim, também, porque eles mesmos sofrem com isso. Esse tanto de afastamento de INSS inclui servidor público e a grande maioria, se a gente for demais. Demais. extrair o dado, não, deve ter uma porcentagem muito grande só de servidor público. É assustador, realmente assustador. O índice é muito altíssimo, altíssimo. Assusta, Então, a gente tá? precisa olhar, né, para essas pessoas também. A Você, ergonomia está só crescendo. Eu acho que com essa visibilidade que veio em 2022, com a EP, agora com o risco uhum. psicossocial, tende a crescer ainda mais a área, né? Não, com Se Deus certeza. quiser, ergonomia para todos. A gente tem que começar a fazer essas paradas que o pessoal faz, né, essas manifestações, ergonomia para todos. Verdade, é interessante. E outra coisa, a ergonomia ela ainda ficou muito mais forte agora com a introdução dela praticamente na NR1, porque a NR1 é a NR-mãe, né? É É, a exigência total, ou seja, o mínimo que as empresas têm que atender é a NR1. E agora a exato. ergonomia estando incluída totalmente de uma forma eficiente ali na NR1, tá agregada, deu muita força na ergonomia Com certeza, e com certeza. conhecimento. E depois o Ministério Público ter postado aquele documento mostrando que risco psicossocial está nas nossas mãos, agora a ergonomia vai só crescer, se Deus quiser. Mas é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar o entendimento, viu, Tânia? Muita gente fazendo confusão ainda, Com infelizmente, certeza, você né? viu hoje no grupo lá, né, E, inclusive. verdade. Não, mas isso está acontecendo de uma forma geral, em todos Tá? os Eu vejo estados. muito isso. Eu A até trouxe confusão. um vídeo no meu feed falando, né, a diferença, risco psicossocial e fator de risco psicossocial. O pessoal ainda confunde muito. E com tanta fake news que a gente tem na internet hoje em dia, acaba atrapalhando, né? As Verdade. fontes que deveriam disseminar a informação verdadeira acabam se atrapalhando. Como é Com que a gente certeza. faz? Não, verdade. Ô, Tayana, tenta dar um print aí na nossa imagem que eu vou ter que sair. Tá, joia, eu vou tirar aqui. Diga X. Aê! Vou mandar lá no grupo. Manda lá. Abraço. Abraço, brigadão, viu, Tá? Mark? De nada. Abração. Tchauzinho, abraço. Você sabe sair aí? Aí. Gente, vocês conheceram o Michael, novo embaixador da Release. Ele é ergonomista há mais de 20 anos. Ele também trabalha com segurança do trabalho. Você vê que a ergonomia está aí há muitos anos, não começou ontem com essas atualizações das normas. O que que a gente tem? Uma força maior na ergonomia agora. E quem quer entrar para a ergonomia ou quem quer crescer na ergonomia, agora é o momento de você surfar a onda, que ela tá, ó, tranquila. O oceano tá azulzinho, a gente tem que nadar de braçada é agora, que tende a crescer e muito. Vocês viram a gente falando sobre órgãos públicos aí, é uma coisa que a gente está lutando, que se der certo, o, o meio de trabalho que já está gigante vai triplicar. Imagina a gente ainda tendo que fazer de todos os órgãos públicos. Vai melhorar ainda mais, vai ficar bonito demais pra gente. Pra gente e pros servidores que ganham muito com isso, né? Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Vocês viram que a ergonomia tem para todos os estados, né? Ele tá lá de Goiânia falando com a gente. Não é só para cidade pequena, tá? E como eu estava falando, antes de qualquer coisa, a gente precisa de conhecimento técnico. Você precisa saber fazer uma análise ergonômica bem feita, você precisa fazer uma análise, uma avaliação ergonômica preliminar, né? A ET, a EP, plano de ação, mapeamento de risco, são N documentos que a gente precisa fazer dentro de uma empresa, você precisa saber fazê-los. Você precisa saber fazer um diagnóstico de ergonomia, nem que seja mais simples, mas você consegue fechar um diagnóstico do ambiente de trabalho. Você precisa entender de fundamentos de ergonomia, aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho, né? Saber como se comunicar também com seus clientes, seja o RH, seja a engenharia, seja o dono da empresa. Então, esse conhecimento técnico a gente precisa ter, não tem para onde fugir, a gente precisa saber trabalhar.
Você não precisa dominar todas as normas de código, a gente tem 38 normas atualmente, fora as ISOs, né? São muitas coisas, muitos detalhes, a gente não consegue, principalmente porque está começando agora, guardar tudo isso de cor, e nem precisa, a gente tem as normas lá para consultar sempre que a gente precisar. O que você precisa? De algum método que te ajude a caminhar ali com o que realmente você precisa na sua bagagem, né? Porque se você for estudar do zero tudo que tem na ergonomia, você vai pegar aquele tanto de conhecimento, mas na hora de colocar em prática, você vai ficar ainda mais perdido. Porque é muita coisinha que tem na ergonomia, tá? O que a gente precisa saber de principal? Ajudar as empresas a reduzir riscos e melhorar o ambiente de trabalho, né? Esse é o X da questão. Isso é o que as empresas compram. Ela não quer saber se você sabe item por item da NR17, item por item da NR1, não tem porquê. Mas você precisa saber mostrar para ela que você sabe resolver problema. Que é isso que ela quer comprar, ela não quer problema. Empresas funcionam muito assim, elas têm 1 milhão de problemas todos os dias. Elas precisam de gente que vai lá e resolva. Porque imagina se o empresário, se o gestor toda hora tem que parar para aprender sobre aquele problema, para depois aprender a resolver, a empresa não anda para frente. Então, o que eles fazem? Eles jogam esses problemas na mão de quem sabe resolver. E os de ergonomia são nas nossas mãos, com certeza. Outras coisas que precisa se ter para te ajudar aí, para quem está começando ou para quem está com muito cliente, está um pouco perdido, porque tem pessoas nessas situações ruins também, né, gente, cheia de contrato. Então, tem coisas que vão facilitar a sua atuação. Você ter checklists prontos, você dominar uma blitz ergonômica, por exemplo, você ter modelo de relatório pronto, você já ter ali um roteiro pré-pronto de tudo que você precisa, que não pode faltar independente da análise, para você conduzir e ali depois você vai adaptando conforme o cenário que você está ali observando, né? Isso poupa muito tempo, viu, gente? Muito tempo mesmo. E quando você domina esses outros serviços de ergonomia, igual eu falei da blitz ergonômica, das palestras, dos treinamentos também, né? Ter treinamentos já pré-prontos te ajuda muito. Você tem mais segurança para vender esses serviços menores, né? De blitz, de treinamento, de palestra. E ali vai se tornar sua porta de entrada. Às vezes você começa vendendo para a empresa um treinamento de 1 hora, 2 horas, que sei que vocês gostam de saber valor, né? Os treinamentos hoje em dia eles giram em torno de 600 a R$ 1.500, 1 hora a 1 hora e meia de treinamento, por exemplo. E Cipates, né? Cipate contrata muita gente para treinamento, para palestra também. Então, gira em torno disso, vai depender ali da quantidade de funcionários, por exemplo, do número de turmas, mas é em torno disso, tá? Então, imagina você ganhar de 600 a 1.500 1 hora. O pessoal ainda vê isso como um serviço pequeno, que você vai lá, vai fazer, vai receber o dinheiro, e depois cada um vai para sua casa, né? Vai seguir seu caminho. Mas, às vezes, através desse treinamento, que você já vai ser bem remunerado por ele, você ainda consegue vender os seus outros serviços. Quando você se posiciona como solucionador de problemas, né? Você ainda consegue vender uma outra palestra, um outro treinamento, uma blitz ergonômica, uma análise ergonômica, ou até já vender de cara ali um programa de gestão de ergonomia, que é o gerenciamento, que é um contrato mais longo, que é isso que a gente quer, né? Eu adoro fechar contrato de gestão. Então, a partir desses serviços, a partir dessa segurança que você vai pegando quando você já tem algumas coisas pré-estabelecidas, principalmente para quem está aí começando, né? Você ganha mais segurança para começar a vender seus serviços. E perde menos tempo, né, gente? Porque quando eu fiz a pós-graduação, eu já falei que várias vezes, né? Eu já atuava como estagiária, então eu já tinha modelos das documentações das pessoas com quem eu trabalhava, dos ergonomistas com quem eu trabalhava. Então, seguia aquilo ali, porque eu trabalhava para eles, né? Eu tinha que seguir o modelo. Se eu tivesse feito a pós-graduação e tivesse que montar um documento depois, porque eu via o que estava na pós, via o que estava na norma, e olhava o documento que eles chegaram, e era um documento muito bom mesmo, bem completo. Eu ficava, gente, como é que esses ergonomistas chegaram nesse documento aqui? O que embasou esse documento, sabe? Você vê que muita coisa é a partir da experiência mesmo, sabe? Então, quando você já tem um modelo ali pré-pronto, isso te facilita demais. Mas agora vamos falar do Faz-me Rir? Vamos falar do que realmente importa, do porquê a gente consegue faturar bem em pouco tempo com ergonomia, para quando a gente começa a colocar a metodologia em prática? Por quê?
Vamos falar de números aqui, né? Que eu acho que todo mundo gosta, eu também. Por que a ergonomia dá para ser uma fonte de renda principal? Eu vou te dar um exemplo de um contrato mensal de consultoria, tá? Então, é um contrato anual, ele é anual, porém você recebe um valor fixo por mês ao longo desse ano, né? Um exemplo, eu tinha uma empresa de 50 funcionários. Hoje em dia eu não atendo ela mais, porque eu tô com. Filtrei bastante meus contratos, passei alguns para parceiros, enfim. Mas de uma empresa pequena, eu vou trazer aqui o exemplo de empresa pequena, porque muita gente acha que ergonomia é só para empresa grande, de acima de 600 funcionários, né? Uma empresa de uma média de 50 funcionários. Eu fazia o acompanhamento mensal deles de 8 horas mês, em loco, né? Então, eu ficava lá 8 horas, eu ia uma vez no mês, ficava às 8 horas, melhor do que ir um dia fazer 4 horas, depois no outro dia 4 horas, você aumenta o seu custo de ir e vir. Então, eu ia, claro que isso tudo foi acordado antes, e eu ganhava 2.500. Isso quando eu comecei, tá, gente? Isso foi lá em 2020. Deixa eu olhar a data aqui. 2020. Eu tinha 1 ano e meio só na área como formada, né? Então, é um contrato muito bom para você trabalhar uma vez no mês e você ganhar 2.500, gente. Pensa. Então, acompanha comigo o raciocínio aqui. E eu fecho treinamentos e palestras em CIPATs, por exemplo. CIPAT é Semana Interna de Prevenção a Acidente no Trabalho. Todas as empresas, elas precisam fazer, normalmente elas fazem essa ação, é uma semana inteira de ações voltadas para saúde e segurança. Então, eles fazem gincanas, eles fazem muitas palestras, muitos treinamentos. Então, é uma semana para conscientizar mesmo os profissionais, né, os colaboradores, sobre saúde e segurança do trabalho. Para que a gente evite acidentes ali, né, ao longo do ano, evite adoecimento. E a ergonomia, ela sempre faz parte dessas CIPATs. Eles sempre trazem algo sobre a ergonomia, seja o treinamento, propriamente dito, ou seja uma palestra sobre algo relacionado à ergonomia. Essas palestras, esses treinamentos, a gente cobra por hora. Lembrando que a CIPAT, ela acontece durante uma semana e vários turnos, né? Vamos supor uma empresa que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Não tem como reunir essa galera toda em um horário só, uma hora só, né? Então, você vai fazer normalmente um treinamento na parte da manhã, um treinamento na parte da tarde. Se você puder, você faz também um treinamento ali no terceiro turno, né, à noite. Eu já fiz, adorava ficar o dia todo assim na empresa. Eu adoro acompanhar essas CIPATs, é muito legal. Então, por cada treinamento ou por cada palestra, você vai ganhar em torno desse valor que a gente já conversou, de 600 a 1.500 reais. Aí você, começando por baixo, 600 reais, vezes 3, que seriam os 3 treinamentos, dá o quê? 1.800 reais, né? Para você trabalhar 3 horas no seu dia. Análises pontuais, né? Análise ergonômica, seja uma EP ou uma ET, um documento de ergonomia. Ele vai depender da demanda, vai depender do tempo que você tem. A gente conversou aqui com o Maicon. Tem demanda de Ministério Público, você tem que fazer muito rápido, então acaba ficando mais caro, né? Mas uma análise de demanda tranquila aí, que você vai ter tempo para fazer, em média, uma EP hoje de 800 a 1.500 reais. O mais baixo que você vai acabar cobrando é uns 450 se o volume de EP for muito grande. Tem que fazer esses cálculos aí, tá? A gente vai conversar sobre isso na maratona, mas só para trazer aqui para vocês. Por exemplo, se você for ter que se deslocar até a empresa para fazer uma EP só, o valor vai ser ali um pouco mais caro, porque você vai ter que pagar a nota sobre aquilo, você vai ter que pagar o seu combustível para ir e voltar, né? Agora, se você vai lá para fazer 10, 20 análises, 30, vai depender da demanda. Já peguei empresa que eu tive que fazer 55 análises, assim. Na época nem tinha EP, era tudo ET, né? Até 2022 a gente só fazia ET. Então, dependendo do volume muito grande, você consegue cobrar um valor um pouco abaixo ali para ficar um preço bom para você e para a empresa também, né? Mas é essa média aí, vamos jogar lá embaixo, 450 até uns 1.500 reais a análise. Lembrando que a ET, Análise Econômica do Trabalho, ela é mais cara do que a EP, porque a ET ela é muito mais robusta, muito mais aprofundada, tá? Mas por que eu tô falando os valores? Se você pega ao longo do mês um contrato de gestão de uma média de R$ 2.500 reais, se você pega ali alguns treinamentos de uma média cada um 600, R$ 700 reais, R$ 800 reais,
Se você pega análises pontuais, girando em torno de R$ 600 cada documento seu, quando você fecha o seu mês, você fatura ali brincando, claro, né, gente? Com poucos contratos, né? 3 contratos, um contrato de gestão, um contrato de treinamento, um contrato de análise pontual. Com 3 contratos, você já consegue chegar nesse pico aí de 7.500, R$ 8.000 por mês. Com pouca demanda, com poucos clientes, você já consegue chegar nesse faturamento que eu considero muito bom. Eu acho que muita gente vai concordar comigo, trabalhando um pouco, tendo sua liberdade de agenda, né? Conseguindo trabalhar nos dias que você estabelecer, nos horários que você estabelecer, controlando todo o seu negócio ali, né? Toda a sua consultoria, e ainda ganhando bem por isso no final do mês. Eu acho ótimo, porque une 2 coisas que eu adoro. Um faturamento justo, porque todo mundo que vai trabalhar, a gente teve que passar por faculdade, por curso técnico, por tecnólogo, enfim, teve que estudar pra caramba, dedicou muito tempo. A gente deixa, às vezes, de passar tempo com a família, de passar tempo com os amigos, né? De ir pra um barzinho no final de semana, porque tem que estudar. Quem lembrei da época da faculdade? É bem desgastante, fisicamente, mentalmente, financeiramente. Então, você investe tempo, dinheiro. Você precisa ter esse retorno na hora de trabalhar, né? Na fisioterapia, eu não encontrei isso. Eu encontrei na ergonomia. E assim, podendo juntar uma outra coisa que eu gosto muito, que é ter tempo de qualidade. Quer ter tempo em casa, quer ter tempo para assistir minha série, quer ter tempo hoje, né, para ficar com a minha filha, para poder ficar em casa, para poder, eu quero esse final de semana tirar o final de semana off. Sexta, sábado, domingo, vou para algum lugar, vou descansar. Você tem tempo e o melhor, você tem o retorno financeiro para você se proporcionar isso também, né? Então, por que eu falei desses contratos, dos valores desses contratos? Porque é a matemática real, né, dos primeiros contratos. Com poucos contratos, você já consegue esse retorno financeiro aí. Porque são serviços bem remunerados, são serviços bem lucrativos. Então, você não precisa se matar de trabalhar para você alcançar essa média de R$ 8.000 mensal. Então, vamos ao plano de ação, Tayane, mas como que eu chego nisso? Eu vou falar aqui brevemente resumido nessa live, porque eu vou trazer mais a fundo na nossa maratona, tá? Então não perca a maratona, já se inscreve lá no link da minha bio, espera a live acabar, tá? Pra você ir lá, acompanha aqui comigo. Então vamos ao plano de ação? O que eu faço para eu conseguir conquistar os meus primeiros clientes, tá? Eu tô perdida, eu sei fazer documento, mas eu não tenho para quem vender. Você já tem a técnica, você já aprendeu aí fundamentos de ergonomia, você já aprendeu ergonomia na prática, você já aprendeu a fazer os seus laudos, né, os seus documentos. Primeira coisa que você vai fazer é montar um portfólio. Tayane, mas eu não tenho cliente, como é que eu vou montar portfólio? Tem como a gente montar portfólio com casos simulados, por exemplo. Você pode montar um portfólio com algumas análises que você fez com amigos, por exemplo. Você tem amigo que trabalha em algum lugar. Você deve ter algum amigo empresário. Todo mundo tem algum amigo que arrisca aí no empreendedorismo. A sua mãe trabalha o dia inteiro dentro de casa. Faz uma análise ergonômica dela. Tayane, mas eu achava que só valia dentro do ambiente de trabalho. Todo trabalho é trabalho. Todo trabalho tem risco. Todo trabalho tem risco ergonômico, viu, gente? Todo. Simula uma análise ergonômica. Até mesmo para você treinar a sua documentação, treinar a sua parte prática. Você pode simular, como você também pode fazer uma apresentação profissional, que ali não vai entrar os seus antigos clientes, vai entrar ali a sua formação, os seus propósitos, a sua meta, missão, né? Você vai montar ali uma boa apresentação profissional, uma apresentação pode ser até mesmo em slides. Eu gosto muito desse modelo de slides, eu sempre mando para as empresas nesse formato. Eu quero fazer uma coisa mais simples, quero fazer só me apresentar mesmo para as empresas. Pode fazer uma apresentação sobre você, sobre a sua formação, sobre os serviços que você está oferecendo, sobre os benefícios desse serviço. Isso pode entrar nessa apresentação. Não necessariamente a gente precisa ficar escancarando o currículo ali de antigos clientes, de análises feitas. Não precisa necessariamente disso. Se você tiver e quiser colocar, ótimo, mas todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo tem que fazer a primeira análise, não é mesmo?
Então, você pode fazer a sua apresentação profissional com as suas capacitações, com os seus cursos, com a sua formação, tá? Como se fosse um currículo em PowerPoint, mostrando ali também os seus serviços e os benefícios de cada um, para quem está te contratando. E eu sempre gosto de deixar uma parte de por que me contratar, né? Fica legal, fica provocativo para a empresa. Outra coisa que você precisa, começar a abordar empresas. Eu vou deixar aqui até um exercício para vocês. Quem está aqui comigo em plena sexta-feira, vamos fazer um exercício. Faz uma lista de 5 empresas perto de você aí. Só fazer uma lista com 5 empresas próximas de você. Ou no bairro onde você mora, ou na cidade onde você mora, ou o mais próximo possível. Empresas que você sempre passa na frente. Faz uma lista com 5. Tenho certeza que você faz rapidinho, porque a empresa tem para todo lado, né, gente? E essas empresas, elas também são a padaria, que você compra o seu pão aí para tomar café da manhã, a farmácia, que você compra o seu remédio, isso também são empresas, tá? Também tem funcionário lá dentro. Você pode começar a se apresentar para essas empresas próximas a você. Ai, Thaís, mas se ele não quiser comprar uma análise, a análise é um investimento mais alto, faz uma proposta de treinamento, faz uma proposta de uma palestra. Ele não vai ter que investir de cara tanto, mas ele vai começar a conhecer o seu serviço, né? Cria conteúdos básicos também nas suas redes sociais. Essa frase acho que eu falei em todas as lives dessa semana, né? Mas eu vou repetir. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Começa a postar sobre ergonomia. Começa a falar de ergonomia com seus amigos. Às vezes o seu amigo conhece alguém que precisa de um ergonomista. Às vezes a sua própria rede de amigos ali pode ser uma ótima e uma forte indicação para você, tá? Ou então aquele amigo que você sabe trabalha numa empresa grande, às vezes ele conhece o técnico de segurança de lá, pede ele o contato. Ou pede ele para, claro que ele vai pedir a permissão e tudo, ou pede ele para ele mesmo enviar essa sua apresentação, ou esse seu portfólio, por exemplo. Então, começar a usar o que você já tem aí na sua mão a seu favor. Ações pequenas podem gerar um contrato gigantesco para você, tá? Então, outra estratégia, gente, que eu vejo muita gente usando e que dá super certo, que eu já fiz numa empresa que eu queria muito entrar, tem até aquelas empresas que a gente fica louco para conhecer o processo produtivo lá dentro, né? Mas é uma estratégia que a gente chama de análise de entrada. Então, você pode oferecer para aquela empresa uma blitz gratuita ou um treinamento gratuito, algo pequeno. E o ideal é que essa empresa seja próxima a você, para você não ter custo, né? Para você não ter esse custo muito grande de deslocamento. Porque você vai oferecer um treinamento gratuito, por exemplo. Essa pessoa, você vai dar o seu melhor treinamento. E essa pessoa vai conhecer, ali você já começa a criar uma amizade, um vínculo com aquelas pessoas que estão ali. E para você oferecer os seus demais serviços, fica mais fácil, você vai ficar até mais segura, né? Para poder oferecer os demais serviços ali de análise, de blitz, enfim, todos os outros serviços de ergonomia. Então, às vezes, você começa ali achando que você está perdendo dinheiro, mas é um investimento que você está fazendo para você conseguir fechar com aquele cliente ali. E para quem está começando, é uma forma de começar a encher esse portfólio aí. Porque essa palestra que você deu ali, ou esse treinamento que você deu ali, você pode tirar foto, você pode gravar depoimentos de quem assistiu o seu treinamento. Claro, sempre pedindo autorização, né? Para você colocar isso no seu portfólio. É um serviço que você prestou. Então, e fora que você vai ganhando ainda mais experiência, né? Mas, assim, é um serviço gratuito só na empresa, viu, gente? Porque empresário, se a gente der a mão, quer o pé. Então, ó, vou te oferecer esse treinamento de duração tanto para uma turma, um exemplo. Aí ele vai ver, vai assistir, vai gostar, vai ver o engajamento. Aí você começa a oferecer os demais serviços, cobrando, obviamente. Então, outra dica, apresenta sempre proposta personalizada, sabe? De valor. Eu vou falar sobre isso na maratona também, mas adiantando um pouquinho aqui o assunto. O que seria uma proposta personalizada? A gente tem que dar uma de stalker de vez em quando.
Você vai ali chegar numa empresa, essas empresas, por exemplo, que a gente fez a lista aí de 5 empresas próximas a você, você vai dar uma pesquisada nela. Se você conhecer alguém que trabalha lá, você vai perguntar o que que eles estão tendo de muita queixa lá. Por exemplo, essa empresa está tendo muita queixa de dor na coluna, o pessoal está adoecendo muito da coluna, ou está afastando, está dando muito atestado, ou estão reclamando de dor na coluna. Você vai chegar com uma proposta ali de eu faço treinamentos para manuseio de peso, que tem o intuito de reduzir afastamentos e atestados médicos por coluna, entende? Você vai levar toda a sua conversa para a dor que aquela empresa tem. E ali isso vai despertar nela, com certeza, uma vontade de ter o seu serviço, porque ela tem esse problema e ela precisa sanar. Então, proposta personalizada é isso, é pensando, investigando ali a dor que aquele cliente tem, o problema que ele tem e trazendo a solução para isso, para esse tópico. Você pode começar a coletar esses depoimentos também, esses casos reais, e começar a postar em rede social, claro, com autorização, né? E levar para o seu portfólio também. Mesmo se feito de forma gratuita, tá? Então, gente, 2 meses é tempo mais que suficiente para você sair do zero, criar autoridade na área de ergonomia com passos simples, né? Isso tudo que a gente está conversando aqui é muito simples de ser colocado em prática e já ter aí os seus primeiros contratos. Depois que a gente fecha o primeiro contrato, é muito mais simples a gente fechar os demais. Porque ali você já vai ter mais conteúdo para você colocar no seu portfólio, nas suas redes sociais. Você vai poder usar esse cliente como exemplo para os seus futuros clientes, né? Você vai ganhar mais segurança também, isso de forma pessoal, né? De forma profissional, você vai ter mais segurança para atuar. Então, pegou o primeiro, o resto vem com mais tranquilidade, né? Mas o que a gente precisa? Aprender um método eficaz e colocar ele em prática. Tem muita gente que aprende, mas fica com medo de colocar em prática, ou deixa para depois, ou ai, agora eu tô meio sem tempo, ou nossa, eu tenho medo de colocar isso em prática. Tem que colocar em prática, a gente tem que dar a cara a tapa, né? A gente precisa começar de algum lugar. Então, gente, é possível, tá? Sabe quem que não fatura com ergonomia? Quem não segue método, quem não sabe cobrar, quem tem medo de cobrar, quem acha que ter só conteúdo técnico e teórico acha que já é mais que suficiente, e não é, né? Tanto que tem muita gente que é formada, tem muita gente que é capacitada, mas tem uma dificuldade danada para fechar contratos. Hoje o pessoal tá mais caladinho, né? Teve pouca pergunta. Então, sexta-feira, né, gente? Tá todo mundo cansadinho? Eu tô com olheira aqui que nem o filtro tá ajudando. Jesus, Senhor. Minha bebê passou mal a noite inteira de gripe. Acho que é mais uma alergia, assim, né? Eu também. Haja, haja filtro, hein? Ó, tá bom. Sextou, né, gente? Sextou. Sexta-feira nada abala a gente, nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Quero todo mundo começando a colocar em prática, tá? Quero todo mundo bem aquecido para a nossa maratona segunda-feira. Segunda-feira, nossa primeira aula, dia 4 de agosto, nossa primeira aula online gratuita. Só fazer a inscrição pelo link do Instagram. Às 8 da noite a gente começa em ponto. E a gente vai falar de ergonomia de uma forma que você nunca ouviu falar antes, hein? Bastante conteúdo técnico, bastante conteúdo prático, para você já sair dessas aulas já colocando muita coisa em prática aí. Já engajando na ergonomia. Muito obrigada pela participação de hoje. Boa sexta-feira para todo mundo aí. Coloquei mais uma live lá no feed. Para quem perdeu a de terça-feira, já tá lá no feed. Corre para poder assistir. Todos os dias eu tô trazendo muito conteúdo aqui. Quem tá acompanhando tá vendo, né? Vou colocar uma caixinha de perguntas no meu stories daqui a pouquinho para vocês mandarem perguntas, dúvidas ou sobre o que você quer ver durante a maratona, tá? Porque a maratona é para vocês. Então eu quero trazer conteúdos que vão ajudar vocês, tá? Então é isso, gente. Se você quer saber cuidar de pessoas, se você quer saber a empreender na ergonomia, vem comigo na maratona. O que você disse é a mais pura verdade. Tenho o curso, mas por medo e insegurança ainda não consegui nenhum cliente. O que fazer para vencer essas barreiras? Isso aqui é o que a gente mais escuta, né?
Eu tenho alunos que já são pós-graduados em ergonomia e estão na mesma situação que você. Tinham medo de começar a fechar contrato, ou fez a pós e mesmo assim não consegue nem montar um documento porque está um pouco perdido. A gente, infelizmente, tem muito curso e muita pós que é extremamente teórico, né? E não só na ergonomia, em várias áreas, né, gente? Mas a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade. Parece papo de coaching, né? Eu sou a primeira a detestar papo de coaching, né? Mas funciona. Primeira coisa é você ter na sua cabeça: eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu sou capaz, eu consigo fazer isso aqui. Quando eu entrar em contato com o meu cliente, eu tenho duas opções. Ele pode me dar duas respostas: o não, que é o que eu já tenho, ou sim, eu acabar fechando o contrato, tendo meu primeiro cliente e já começar a faturar com ergonomia, que é o seu objetivo. Mas o que ajuda a gente a atuar com mais segurança, principalmente para quem está no início, né? Seguir metodologia que funciona, né? Então, seguir alguém que já sabe o que está fazendo, que já colocou em prática, que já foi lá e quebrou a cara para você, né? E está trazendo para você ali a metodologia. Ter materiais que te ajudam a ter mais segurança também na hora de atuar. Então, materiais prontos, né? Modelo de análise ergonômica, modelo de plano de ação, modelo de treinamento, modelo de palestras, né? Já montados ali. Porque mesmo que você vá no seu primeiro cliente se sinta insegura, sinta medo, se sinta um pouco perdida, você tem ali um roteiro para você seguir. E na hora que você começa a seguir aquele roteirinho, você começa a se soltar e você mesmo já começa a ter mais liberdade ali para colocar mais coisas ou ver o que vale a pena, o que não vale, começar a adaptar para a sua realidade, para a realidade do seu cliente. Isso além de poupar tempo, né? Não te deixe esquecer de nenhum ponto que você vai precisar colocar ali no seu documento. E para você começar a ir até as empresas, né, começar a fechar os primeiros contratos, começa a se posicionar mais, começa a falar muito sobre ergonomia, a postar sobre ergonomia. Conhecimento você já tem, você precisa agora de estratégias para você não se auto-sabotar, né, que a gente faz muito isso. Então, começar a se enxergar como consultora de ergonomia. E uma forma simples de fazer isso é você começar a dar dicas de ergonomia. Você vai ver que você realmente sabe? Você vai começar a treinar o seu cérebro, mostrando para ele que você entende do assunto. Então, você pode usar o Instagram para postar dicas de ergonomia, por exemplo. Se você não quiser se mostrar em vídeo, né? Tem gente que tem vergonha. Posta imagens, posta texto. Existem várias formas, várias maneiras. Então, a partir do momento que você começa a ensinar sobre ergonomia, você vai mostrar para você mesmo que você realmente sabe do que você está falando. Então, você vai ir perdendo aos poucos essa insegurança. E uma outra dica é acompanhar a Maratona Ergonomia Lucrativa. Que lá a gente vai falar muito sobre isso, porque eu vejo muita gente boa, muita gente que tem uma técnica muito bacana, que sabe sobre ergonomia, deixando de entrar nesse mercado ou atrasando a sua entrada nesse mercado de trabalho, deixando de ganhar dinheiro por causa desse medo, por causa dessa insegurança. Isso aí, Glaucia, espero ter ajudado aí. Gente, então é isso. Vou deixar a caixinha de perguntas, tá? Podem me mandar. Eu vou responder ao longo desse final de semana. Então, vou responder todas as dúvidas sobre ergonomia. Me manda também o que você acha que precisa ter na maratona, um assunto que não pode faltar, para a gente poder conversar ao longo das 3 aulas na semana que vem. E fora as lives que a gente vai fazendo aqui também, tá? Já tô ansiosa, eu também, Glaucia. Isso aí, vamos super aquecidos para a maratona, hein? Te vejo na segunda-feira, na Maratona Ergonomia Lucrativa. Quero todo mundo inscrito lá e todo mundo acompanhando o nosso grupo do WhatsApp. Todas as novidades, quem tá lá no grupo vai receber primeiro, tá? Muito obrigada, você é ótima. Obrigada, viu, Glaucia? Fechei minha sexta-feira com o pé direito. Gente, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês, mas vocês ainda vão me ver aqui ao longo do final de semana, viu? Abraço, até!